Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos à 12ª lição da nossa escola bíblica dominical, aproveitando que estamos em casa, para o momento em família, que tem como tema Jesus, o homem perfeito. O nosso textual está escrito assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Queridos, nós vamos dar continuidade a este estudo, tratando hoje de um assunto relacionado à pessoa de Jesus, tendo em vista que na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado, que vale a pena nós refrisarmos. Estamos percebendo e vivenciando isso na prática, que o espírito do anticristo já está no mundo. E quando nós falamos isso, o espírito do anticristo, nós estamos falando que há preparação. Toda a logística já está pronta para a sua chegada, que graças a Deus vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição de hoje, nós vamos estar estudando a respeito de Jesus. Jesus sendo apresentado como um verdadeiro Deus, como um verdadeiro homem e como um homem perfeito. Talvez para nós essa lição seja um tanto corriqueira ou até sem grandes novidades, devido a nós crermos nisso, a nós crermos nesta verdade. Todavia, eu devo lembrar aos irmãos que já no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, alguns faziam muitos questionamentos a respeito dele. Inclusive, você se lembra quando Jesus chegou aos seus discípulos e disse assim: O que os homens dizem que eu sou? Uns disseram assim: Jesus, os que te viram chorando dizem que tu és Jeremias. Os que te viram pregando com bastante intrepidez dizem que tu és João Batista. Outros que tu és Elias. Mas Pedro, cheio da graça de Deus, responde naquele momento: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para nós que cremos, parece não ser uma novidade. Todavia, nós precisamos estar embasados na palavra para fazermos aquilo que a palavra nos orienta, para estarmos prontos a responder com mansidão a qualquer um que nos pedir a razão da vossa esperança. Pois bem, então Jesus, como verdadeiro Deus, nós observamos isto na sua eternidade, quando esteve aqui entre nós, lá mesmo, lá em Gênesis 1:26, quando a Bíblia Sagrada deixa bem clara que, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, já presenciamos ali a presença, o relato do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu já chamo a sua atenção que quando Deus disse ali: façamos o homem à imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, não estava se relacionando ao aspecto físico, mas sim a questão naquele momento o homem estava sendo criado como um ser puro, um ser verdadeiramente puro diante da presença de Deus, que depois, pela sua desobediência, trouxe para nós a herança adâmica, ok? Mas naquele momento um ser puro. Observamos que os atributos de Jesus são únicos, só Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E quando a gente fala de atributos, a gente fala da qualidade que marca a característica de um ser. E Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos chama a atenção no ponto 1, no terceiro ponto já, é que ele se esvaziou de sua glória, mas não da sua divindade. O que isso quer dizer para nós? Quando aqui esteve entre nós encarnado, não reencarnado, mas encarnado, nascido de mulher, através da operação do Espírito Santo, Jesus, ele cumpriu aquilo que tinha sido predito a respeito dele, que ele seria chamado de o Emanuel, nascido entre Deus presente com os homens. Então aqui nós observamos inclusive que na oração sacerdotal que Jesus faz, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória.
que desde a mais remota eternidade desfrutaram no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Tá certo? Pois bem, no ponto 2, nós temos aí Jesus sendo apresentado como um verdadeiro homem. Ele estava no seio do Pai, fora profetizado sobre ele no Antigo Testamento, e ele no Novo Testamento, ele encarna, ou seja, ele nasce entre nós. O interessante é que chama a atenção, neste segundo ponto, que Jesus nasce na plenitude dos tempos. E vale a pena nós refletirmos um pouco aqui sobre essa plenitude dos tempos, porque a gente observa aqui 3 nações, ou 3 povos, que foram fundamentais para essa plenitude dos tempos. Quem são eles? A nação de Israel, onde Jesus propriamente nasceu, e teve ali a sua contribuição através das várias sinagogas espalhadas por todas as nações. Teve o Império Romano, império sobre o qual Jesus nasceu na época, e que teve toda a sua participação. E também não podemos esquecer da grande contribuição da Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, principalmente através de Alexandre o Grande. Então, quando a gente fala em plenitude, em suma, nós estamos falando do momento certo de Deus trazer o seu Filho a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode observar que foi tão perfeito isso que no momento da cruz, em que Jesus é levado à cruz, lá estava nos 3 idiomas exatamente escrito: este é o Rei dos Judeus, em hebraico, em latim e na língua dos israelitas. Então, a plenitude dos tempos. E o interessante é que lá em Israel, Jesus ele foi apresentado ao mundo. E conforme nós já falamos em outras lições, Israel nada mais, nada menos é do que o centro do mundo. Você pode observar no seu mapa aí na sua casa, meio do Google ou outras fontes, que Israel está estrategicamente no centro do mundo. Então Deus fez tudo perfeito para a glória do seu nome. E o terceiro ponto que nós temos aqui na lição é que Jesus é apresentado como o homem perfeito. Veja bem, nesse ponto 2 nós falamos que ele é um verdadeiro homem. E no ponto 3, ele é o homem perfeito. Isto significa o quê? Que Jesus, irmãos, verdadeiramente, ele vivenciou, esteve aqui entre nós. A sua humanidade era 100% homem, como 100% Deus. Todo milagre que ele realizou foi em favor daqueles que o procuravam. Ele não procurou utilizar-se. E o que nos chama a atenção exatamente nesse ponto é que, como Deus, como tendo todo o poder nos céus e na terra, Jesus espera 30 anos para se revelar ao mundo. Mais de 30 anos. E a gente, como estudante da Bíblia, da Palavra de Deus, nós observamos que muitas coisas nós queremos pedir hoje para que aconteça amanhã. Enquanto o próprio Senhor nos ensina, ele tendo todo o poder nos céus e na terra, ele aguardou para no momento certo se manifestar à humanidade. Bem, Jesus também no ponto 3 fora o último Adão, porque o primeiro Adão fracassou no Éden, mas Jesus triunfou no deserto e no Calvário, nos dando vida e vida com abundância. E chama-nos a atenção porque Jesus é a perfeição espiritual e moral que precisamos como exemplo. A Bíblia Sagrada diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, que ele triunfou. Tanto que, quando ele fala para nós, aos Hebreus capítulo 7, versículo 26, deixa registrado: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Tanto que essa foi a marca que uma determinada vez, você lembra que os seus algozes, perseguidores, disseram assim: vão lá e tragam esse Jesus. E os soldados, quando lá chegaram, foram surpreendidos pelas palavras que ele dizia.
E quando eles voltaram, sem Jesus, aqueles que o haviam mandado disseram assim: cadê o Jesus? Vocês não trouxeram Jesus? E eles disseram assim: como poderíamos trazer este homem até aqui? Nunca nós jamais havíamos visto tantas palavras como aquela que ele fala, e como a autoridade que ele fala. Então, nós vemos aí que Jesus verdadeiramente era um homem perfeito. E que chama a atenção, já concluindo esse vídeo, para não se tornar tão longo, é que quando ele esteve aqui na terra, graças a Deus por isso, ele experimentou tudo que eu e você experimentamos. Então, quando eu chorar, quando você chorar, quando nós sentimos tristeza, nada disso para ele é novidade, porque ele também experimentou isso. Mas ele deixou uma palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Todos nós, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e nele nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.